para falar sobre como usar a tecnologia para revolucionar o futuro da educação e do mercado de trabalho, convido ao nosso palco virtual o Kleber Moraes. Kleber Moraes é diretor-geral da AWS, Amazon Web Services para o Brasil, liderando a operação comercial local. Em 2021 e 2022, foi nomeado um dos 50 líderes da indústria de TI mais influentes na Ibero-Americana pelo HITC. Kleber Moraes é também conselheiro na AmCham Brasil. Olá, Kleber, seja muito bem-vindo. Olá, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Como foi falado, eu sou diretor-geral da AWS aqui no Brasil. Nesse momento, eu estou aqui na minha sala, vestindo um casaco cinza com uma camisa cinza. Eu uso óculos, tenho 1,85 m e, atualmente, dada a senioridade, eu tenho muito pouco cabelo. É um prazer estar aqui com vocês para falar como essa transformação tem ocorrido no Brasil, principalmente, do que diz respeito à tecnologia, o que diz respeito ao mercado de trabalho. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou seguir a minha apresentação e a gente vai falar nos próximos 20 minutos e aí abrir para perguntas, mas a correlação do que a gente fala sobre educação e tecnologia, ela tem muito a ver com a história. Tem muito a ver um pouco com essa história de como é que a gente usa e conecta a cultura com a tecnologia. Acho que isso passa muito pelo nosso DNA da Amazon. A Amazon, muitas vezes, as pessoas olham a Amazon como aquele portal de e-commerce, mas hoje a nossa amplitude de negócios passa por streaming de vídeo, passa por desenvolvimentos internos de drone, passa por automação doméstica, mas mais do que tudo passa por uma empresa de tecnologia chamada AWS, pela qual eu sou responsável. E a AWS nasceu dentro de uma inovação da Amazon. No passado, a Amazon entendia que nos momentos de pico de consumo, ela tinha uma demanda muito forte de capacidade de tecnologia, em momentos seguintes, uma disponibilidade muito forte, e ela levou isso ao mercado através da nossa tecnologia, o que a gente chamou de nuvem naquele momento. Então, a nuvem leva toda essa infraestrutura tecnológica de servidores, de armazenamento, de infraestrutura de rede, através da internet, o cliente pagando conforme ele utiliza. O mesmo movimento que a Amazon fez na tecnologia é semelhante ao que aconteceu na energia. A partir do momento que no passado você tinha uma necessidade de ter grandes geradores, grandes espaços físicos para poder gerar sua energia, a partir do momento que você teve isso através de um clique, você teve a Revolução Industrial, e a partir do momento que a Amazon disponibilizou toda essa infraestrutura de nuvem, ela trouxe isso para o mercado de tecnologia, fomentando muito o que foi falado aqui, da inovação e das startups. Isso é o nosso dia a dia. Eu vou passar um pequeno vídeo aqui agora, como é que a gente olha o que a gente chama de trabalhar de trás para frente, ou seja, da mesma forma que a AWS fez, a forma com que a gente olha e atende às demandas de mercado. Então, dando sequência aqui. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go.
When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual card and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. Isso mostra muito do que a gente tem feito, do que a gente tem revolucionado. A gente falou de revolução, e aqui é aonde a inovação começa. Ela começa com o cliente e a gente trabalha de trás para frente. Ou seja, a gente quer entender qual que é essa necessidade e, por trás disso, trazer um portfólio de tecnologia que foi mencionado aqui para ajudar esses clientes. E também começa pela nossa missão. Ou seja, a missão da Amazon é ser a empresa mais centrada no cliente do planeta. Tudo isso traz, dentro desse contexto, a inovação, traz tudo uma responsabilidade de como gerir o negócio através de uma coisa que o Jeff Bezos fez em uma de suas cartas, dizendo que existem muitas vantagens para uma abordagem centrada no cliente. Mas aqui está maior. Clientes estão sempre graciosamente, incrivelmente insatisfeitos. Mesmo quando o repórter está feliz e os negócios estão indo bem. Mesmo quando ainda não percebem, clientes querem algo melhor. Esse é o desejo nosso de encantá-los e de impulsionar para que a gente invente em nome deles. Eu acho que esse é o nosso paradigma. Essa é a forma com que a gente, no Brasil, tem ajudado várias instituições a fazer essa jornada de inovação, a fazer essa jornada de encantar os clientes. A nossa estrutura do Brasil, estamos aqui há 11 anos no Brasil, numa chamada região, o investimento que a gente fez antes de ir para o Japão, antes de ir para o Canadá, ou antes de ir para o UK, é de trazer toda essa infraestrutura tecnológica para o Brasil, para diminuir a latência, para diminuir aumentar a segurança de um lado e trazer infraestrutura tecnológica. E nessa jornada que a gente chama dos últimos anos, a gente tem tido sucesso no Brasil. Hoje é uma das operações que utiliza infraestrutura tecnológica de maneira muito intensa, que começou com startups, empresas que nasceram com poucas pessoas, com pouco investimento em infraestrutura tecnológica, mas com ideias e empreendedorismo de forma a transformar o Brasil. Empresas como o Nubank, empresas como o Gimpass, empresas como o Quinto Andar, que nasceram nesse modelo de nuvem, que contaram com a AWS para investir com eles, para dar crédito, para ajudar na capacitação, na educação. E essa jornada tem sido uma jornada intensa. Jornada que, a partir do momento que esses clientes vieram ao mercado com um modelo de negócio diferente, que transformou as nossas vidas, clientes como Uber, clientes como a 99 Táxi, que mudaram a forma com que a gente opera, outros clientes que a gente denomina clientes enterprise, ou clientes que têm um legado, começaram a acelerar essa jornada, até exemplos recentes que a gente teve como um grande banco como o Itaú, que decidiu fazer essa jornada para a nuvem. Essa jornada, do que a gente diz, os clientes não pensam mais se vão, e sim quando e como. E essa transformação que a gente tem ajudado a fazer com que esses clientes acelerem a migração e trabalhem no que a gente chama de clientes de A a Z, desde o Kleber, que está aqui com vocês, que usa a infraestrutura da nuvem para poder armazenar suas fotos ou fazer trabalhos, até grandes bancos. E a mesma tecnologia que é utilizada em grandes clientes, ela é utilizada para pequenos clientes. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente encontra agora. Esse é o grande momento que a gente vive de poder realmente ajudar esses clientes a seguirem nessa jornada. E nisso, o investimento que a gente tem feito no Brasil, acho que um pouco antes da pandemia, a gente anunciou um investimento de quase R$1 bilhão para aumentar essa infraestrutura, para fazer com que essas novas multinacionais brasileiras, que eu citei aqui, ganhem espaço, ganhem mercado e acelerem, podendo usar essa infraestrutura tecnológica. E o que está acontecendo, o que está por trás disso, não é só o fator tecnológico. Ele tem um fator tecnológico, mas ele tem um fator de como inovar. Aqui está um grande desafio que as empresas têm encontrado hoje em dia, como é que eu me organizo para inovar. Isso passa por que a gente chama de 4 pilares, de forma muito intensa. As empresas têm que estar preparadas para essa transformação. Acho que o primeiro deles é a cultura. Acho que é essa cultura que funciona para nós, talvez funcione para outras empresas, mas ajuda na jornada, que é essa obsessão pelo cliente. É um pouco do que a gente usa dos nossos princípios de
contratar builders, que a gente chama, que são construtores, ajudar essas pessoas, junto com os clientes, a construir a quatro mãos soluções. Hoje a AWS é uma empresa que tudo que a gente desenvolve, 90% do que a gente desenvolve junto com o cliente, a quatro mãos. Isso significa 6 novas ou features ou inovações por dia. Então, isso traz um diferencial para os nossos clientes de maneira significativa. É mais do que isso, a gente trabalha em focar no cliente, fazer com que ele entenda que esse diferencial competitivo da tecnologia passa a trazer para ele uma oportunidade de se manter no mercado, de crescer no mercado e se transformar no mercado. Um outro pilar que a gente trabalha de maneira muito intensa são os mecanismos, ou seja, comportamentos codificados que facilitam esse pensamento inovador. Então, a gente tem uma série de modelos internos, e essa parte da apresentação daria para a minha equipe e eu a gente falar durante um dia aqui, que são mecanismos como processos de agilidade na tomada de decisão. Então, a gente tem um modelo mental chamado One-Way Door e Two-Way Doors, modelo de decisão, que são decisões complexas que eu preciso e que impactam muito o negócio, por exemplo, uma compra de uma nova empresa, são decisões que a gente chama One-Way Door. É uma decisão que, a partir do momento que eu tomo, eu não tenho mais retorno. Essa decisão tem que ser estruturada, tem que ser trabalhada com muita informação, com muito dado. Aquelas decisões ágeis que a gente chama de duas portas, que é uma decisão que eu posso tomar e, se eu errar, eu volto atrás. A gente empodera toda a equipe para que eles possam tomar essas decisões rápidas. Isso tem a ver com o que eu falei da inovação, isso tem a ver com a forma de ir ao mercado. Acho que esse é um ponto fundamental. A arquitetura para fazer isso, então, eu falei pincelei um pouco aqui de tecnologia, mas a tecnologia de produtos que está por trás disso são mais de 200 serviços que a gente leva para o mercado, serviços de armazenamento, serviços de capacidade de processamento, serviços de inteligência artificial, de machine learning, e um ponto que, para nós, funciona de maneira muito efetiva, mas são pequenos times. São times empoderados que são dono daquilo que eles criam. Acho que a figura de linguagem que a gente trabalha aqui é a figura de linguagem do Two Pizza Team, é aquilo onde essas pequenas equipes e times empoderados são uma quantidade de pessoas que consigam comer 2 pizzas. Então, esse time varia dado a fome de cada um, mas são realmente times pequenos que se movem de maneira muito rápida. E por trás disso tem um fator que tem trazido, acho que para as empresas brasileiras, um diferencial competitivo muito forte, que são os benefícios da nuvem. Acho que a nuvem tem sido um grande habilitador dessa transformação digital, dessa transformação que tem acontecido, ou seja, ela traz benefícios como agilidade e velocidade. A partir do momento que você viu o advento do Pix no Brasil, que foi desenvolvido em cima de uma plataforma de nuvem, que mudou, sob o ponto de vista de comercialização de produtos, a agilidade para o varejista. Por outro lado, ele impactou clientes que tinham outro modelo de negócio. Então, esse é um modelo mental que as empresas hoje precisam, de novo, não se elas vão para a nuvem, ou quando e como elas irão. O principal fator é atender essa velocidade e agilidade. A elasticidade é um ponto fundamental. Durante a pandemia, a gente encontrou alguns picos de consumo, de necessidade computacional, como o iFood, por exemplo, que teve um aumento de demanda muito forte e a nuvem habilitou com que ele pudesse atender todos esses clientes de maneira mais efetiva. Que redução de custo, de ajudar hoje, nitidamente, os clientes que usam a plataforma de nuvem, eles têm um custo por transação menor, eles são mais ágeis de ir para o mercado, e essa capacidade de inovação. As empresas, eu tenho muito, muito orgulho de dizer que essas multinacionais hoje brasileiras são empresas que surgiram de inovação, de novo Vetex, de novo Hotmart, e são empresas que estão ganhando o mundo usando essa infraestrutura como diferencial competitivo e como um modelo para poder fazer gestão e alcançar o mundo em minutos. E essas competências, né, a gente coloca o que essas competências em computação de nuvem importam. Essa daqui é a pergunta que a gente tem no dia a dia
trabalhado para responder. Acho que esse daqui é uma pesquisa que foi feita pelo Future of Jobs Survey do Fórum Econômico Mundial, que diz que as tecnologias que deverão ser adotadas até 2025, a principal delas é cloud computing. 17% das pessoas disseram que essa tecnologia e o aprendizado necessário para trazer para as empresas e crescer os seus negócios. A gente está falando de Big Data Analytics, a gente está falando de Internet of Things, ou seja, são várias tecnologias que serão adotadas, mas mais do que isso, não só como tecnologia, mas elas serão adotadas por vários setores. Hoje, todos os setores do mercado do Brasil entendem que tecnologia é um diferencial competitivo. Entendem que eles podem transformar o seu negócio, eles podem inovar um negócio através da tecnologia. Todas as que estão aqui, a gente está falando de educação, a gente está falando de governo, a gente está falando de manufatura, a gente está falando de comércio, ou seja, a transformação dessas tecnologias alavancam o negócio, ela é feita de maneira intensa e ela é feita de forma com que o Brasil tem as mesmas armas e vocês, pequenas e médias empresas e grandes empresas, têm todo um diferencial competitivo para atuar em qualquer lugar do mundo nas mesmas condições. Acho que esse daqui é o ponto que a nuvem fez um grande diferencial e habilitou o mercado como um todo. E para isso, existe uma carência enorme de recursos. Hoje, o mercado de tecnologia, tem um estudo recente que Brás consultou, que até 2025 a gente vai ter uma carência de mais de 400 mil funcionários em necessidade de pessoas para trabalhar no mercado de tecnologia. A gente definiu dentro da AWS um target de treinar 29 milhões de pessoas. O objetivo na América Latina é de treinar 2 milhões de pessoas. Acho que isso mostra o nosso compromisso, não só com a região, mas o nosso compromisso com os clientes. De que forma a gente vai ajudar a que um novo sonho venha por aí, um sonho de ter um funcionário se formando da universidade, arrumar um emprego diferenciado, que paga acima da média de mercado, que os novos unicórnios que estão surgindo hoje ganhem um espaço global, mas que as empresas se transformem realmente. Isso tem vindo numa escala muito forte, tem vindo numa escala onde a gente tem trabalhado com vários parceiros. Esse daqui é um anúncio que a gente fez recentemente com o Grupo Boticário, olhando uma oportunidade de gerar um impacto positivo por meio dessa capacitação de talentos em nuvem. O objetivo até 2024, a gente treinar mais de 300 mil pessoas no Brasil. Só o Grupo Boticário, com o ecossistema deles de vendedoras, de pessoas que convivem no ecossistema do Boticário, serem treinadas e terem essa empregabilidade e atendam essa demanda de mercado muito forte. Um outro exemplo que a gente lançou recentemente é uma iniciativa com a Meta para criar. Meta é o proprietário do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. A gente treinar até 50 mil pessoas em computação em nuvem, em metaverso e marketing digital, treinar no Brasil até 2023. Ou seja, a gente conecta do que foi falado aqui muito da necessidade da inovação tecnológica, a necessidade da transformação que as empresas necessitam e que isso passa pela cultura, isso passa pela formação, mas isso passa pela capacitação do mercado em poder fazer toda essa transformação. Essa transformação é muito forte, a gente coloca internamente no modelo Amazônia, de que é Still Day One, ou seja, a gente olha como uma oportunidade gigantesca para o Brasil, é por isso que a gente tem feito um investimento muito forte na região. Isso mostra o nosso compromisso com o Brasil, isso mostra a nossa vontade de ajudar vocês, nessa transformação, através dos nossos canais, através da própria AWS, mas fazer com que realmente tudo isso que vocês viram durante o dia e virão no dia de amanhã, e qual é essa necessidade de se manter atualizado tecnologicamente, com essa necessidade de capacitar as suas equipes e capacitar. Sei que a gente tem várias pessoas aqui que estão fora de São Paulo, a gente tem trabalhado com vários institutos em Minas, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, de forma a levar
essa inovação. Eu diria que essas são os novos multinacionais brasileiras que vão cobrir essa lacuna de capacitação tecnológica, de formação de pessoas e ajudar a gente a construir um Brasil melhor. Acho que esse é o compromisso que a gente tem, é olhar o Brasil do futuro, é olhar como a gente pode construir algo maior aqui, ajudando as empresas e ajudando as pessoas no modelo atual de como essas empresas se transformam tecnologicamente e como a tecnologia é o grande habilitador da capacitação e da educação. Então, é um pouco disso que eu queria trazer para vocês como um movimento que tem acontecido no Brasil, movimento onde esse é um Brasil que está pungente, é um Brasil que ajuda a gente a ter orgulho de fazer parte dessa história. Então, esse é o legado que a AWS quer deixar, esse é o legado que eu quero deixar para o futuro, para os meus filhos, para a gente poder realmente ter orgulho de chegar fora do Brasil e ver a Vtex, ver o Nubank, ver o Gympass, ver o Hotmart crescendo e representando no Brasil no que diz respeito à inovação, de transformação e tecnologia. Então, era esse um pouco que eu tinha para trazer. Acho que agora a gente tem aí um bate-papo. Fica à vontade depois, vocês me acham nas mídias sociais de maneira simples. E realmente, obrigado e é um prazer estar aqui falando com vocês. Kleber, muito obrigada pela apresentação. Foi um momento assim muito agradável. Realmente o futuro chegou, né? Imagina que a gente pudesse, né? A gente nunca... Quando é que a gente imaginaria que a gente teria condições de comprar produtos sem ter que passar pelo caixa, né? Realmente o futuro chegou. Incrível. Bom, quero dizer, antes de passar as perguntas para o Kleber, para aqueles que estão nos assistindo, que aproveitem esse momento de bate-papo e mandem suas perguntas aqui pelo chat, que nós vamos endereçar ao Kleber. Bom, Kleber, vou começar com uma pergunta que veio da audiência, que diz o seguinte: como é que eu incentivo meus funcionários para que se arrisquem mais e, consequentemente, sejam mais inovadores? Isso passa pela cultura, isso passa, a gente está falando aqui com vários líderes de empresa, isso passa por você ter um ambiente propício à tomada de risco. Brinca muito que aquela pessoa que erra, e você tem uma estrutura de punição, uma estrutura de você não promover um ambiente de inovação, ele impacta muito. Então, o nosso ambiente interno é um ambiente que a gente incentiva a tomada de decisão rápida, mas incentiva o erro também. Não existe inovação sem erro. Esse é um aprendizado. E a partir daí, não só incentivar, mas eu falei muito aqui, é capacitar. O importante é como é que você capacita seus funcionários para que eles possam diminuir o erro, como eu mencionei aqui na palestra, como você cria mecanismos que incentive não só essa tomada de risco, mas incentive eles a estudarem, a se capacitarem, a poderem seguir nessa jornada tomando esse risco. Eu vou fazer um parênteses aqui todo mundo olha toda a parte de sucesso da Amazon nos lançamentos que a gente fez, mas um dos aspectos, em algum momento da nossa história, a Amazon tomou a decisão de lançar um telefone. A gente tomou a decisão de lançar um telefone, o mercado estava crescendo, investimos muito dinheiro nesse telefone. Em algum momento, numa das reuniões que o Jeff Bezos chegou na sala com os executivos, todo mundo tinha o telefone da Amazon e o telefone ou da Apple ou da Samsung. Naquele momento ali, ele viu que a gente deveria reconhecer que não era um mercado que a gente deveria entrar, reconhecer que realmente erramos, e aquele projeto morreu naquele momento, mas, por outro lado, aquele projeto trouxe a oportunidade da gente, usando o conhecimento que a gente obteve, de lançar o Kindle e novas tecnologias. Então, o ambiente tem que ser propício ao erro, mas a partir do momento que você errou, reconheça e tome uma decisão rápida para evitar que esse erro continue. Muito bom, ótimo. Nós falamos bastante sobre essa questão das empresas criarem um ambiente onde o erro seja uma oportunidade de crescimento, né? E não motivo de punição. Kleber, uma outra pergunta também que vem da audiência. Na sua visão, especialmente porque você tem muita experiência no setor de tecnologia,
quais são as novas habilidades digitais? Você já colocou na sua apresentação, inclusive, novas tecnologias que deverão ser criadas, inclusive por segmentos. Mas, assim, em termos de skills, né, pessoais, quais são as novas habilidades na área de tecnologia que nós deveríamos começar a dominar e quais são aquelas que nós precisamos aprimorar, que temos, mas que precisamos aprimorar? Existe muito conceito, principalmente em tecnologia, do autoaprendizado e esse autoaprendizado contínuo. Então, hoje, por exemplo, dentro da AWS, toda a minha equipe, incluindo eu, nós somos certificados em nuvem. Certificação é um estudo, uma prova que você tem que fazer, passar com média acima de 8. Mensalmente, a gente tem que fazer um treinamento de tecnologias como banco de dados ou machine learning, e que todos têm que fazer esse treinamento e, de novo, tem uma prova e a gente tem que passar com uma média acima de 8. Então, existe um autoaprendizado de maneira muito forte. Autoaprendizado hoje, quando você vê novas tecnologias vindo, você tem aí um leque de oportunidades, desde fazer análise de dados, ou seja, hoje que a gente coloca que o dado é o novo petróleo, então como é que eu obtenho esse dado e obtenho insights para tomada de decisão em prol do meu negócio, ou tecnologias que estão surgindo como inteligência artificial ou IoT, são sopinhas de letras, mas são coisas que transformam o mundo. Que a tecnologia que está vindo agora, ela abre um tamanho de mercado enorme. A gente está falando de 5G, que está acontecendo agora, como é que toda essa inovação tecnológica traz novos serviços para o mercado. Quando eu citei o exemplo do Pixel, uma coisa que não existia alguns anos atrás, hoje ele já é uma realidade, ele traz uma demanda de conhecimento muito forte. Então, dentro dessa linha, conhecimento de programação, conhecimento de novas tecnologias, mas um autoaprendizado de maneira intensa, porque essa demanda por profissionais de tecnologia e por conhecimento, ela é global, e hoje os meus funcionários que estão aqui na AWS, de vários dos nossos clientes, eles são disputados não só por empresas locais, mas por empresas globais que vêm no Brasil um celeiro de talentos com relação à tecnologia. Muito bom, ótimo. Vamos agora para a alta liderança, né, para os gestores. Além do que você já contou para a gente hoje, não foi pouca coisa, né, e coisas muito valiosas para quem está no dia a dia nas empresas. O que mais, na sua opinião, deveria estar na agenda dos líderes como importante, mas que ainda não é urgente para os próximos 5 anos? Porque o grande mote no nosso Amcham Talks é trazer aquilo que é importante, mas que ainda não foi percebido pela maioria dos gestores como urgente. E também, na sua opinião, quais seriam as tendências que estão no seu radar para os próximos 5 anos? Bom, quando a gente fala de 5 anos, eu vou dar um ponto de vista muito pessoal, para nós 5 anos num cenário muito longo. Hoje a velocidade de transformação dos negócios em si, ela é muito elevada. Então, quando você pensa em cenários de 5 anos, que a gente talvez não deva estar olhando no final da semana que vem, mas olhando para o futuro, é realmente olhar o que o seu cliente tem demandado em cima do core do seu negócio, como você tem trabalhado para atender a demanda desses clientes, trazendo inovação, trazendo diferencial competitivo, olhando principalmente se a sua equipe está capacitada, se você tem a cultura dentro da sua organização e pessoas preparadas para fazer essa transformação, porque hoje a única vantagem competitiva que as empresas têm é a agilidade. No mais, tudo pode ser copiado. Você pode lançar, e todos os modelos têm uma agilidade para ir ao mercado e depois ser copiado, onde o diferencial competitivo seu é como é que eu levo isso e atendo de maneira a encantar esse meu cliente. Quando você vê novas tecnologias que estão surgindo, tecnologias que mudam as nossas vidas, eu gosto de dizer que a nuvem é um grande habilitador de tudo isso, mas
tecnologias que a gente não estava acostumado a viver, e é o que você falou agora há pouco. Esse evento, alguns anos atrás, a gente estaria dentro do auditório da Unichan, conversando com as pessoas, e hoje a gente está aqui virtualmente. Isso é um novo normal. É um novo normal de ter um grande habilitador de cloud do momento que você acorda e a Alexa te traz as informações e as notícias do dia, na hora que você pede um carro para ir para o seu trabalho, na hora que você compra uma passagem de avião, na hora que você usa um meio de transporte para chegar ao seu trabalho, ou um videogame, ou um esporte. Então, tudo isso que vem, ele é transformacional, ele ajuda o usuário final, por isso que a gente sempre foca nesse usuário final. O usuário final, a partir do momento que ele vê vantagem competitiva num novo produto ou numa nova solução, ele acaba se movendo de maneira muito intensa. É por isso que as empresas, não no curto prazo, mas no longo prazo, têm que prestar atenção realmente qual é a vantagem competitiva do seu negócio. Se o seu negócio realmente ele é sustentável de forma que um novo entrante, chegando talvez com um produto diferenciado, com um custo menor ou com algum outro modelo de negócio, cause uma disruptura. Se esse é o caso, você tem que começar a estar preparado para competir com esses novos entrantes. Muito bom. Puxa, Kleber, nosso tempo já está terminando, né? Sempre que a gente está falando de coisa boa, com gente tão interessante como você, o tempo passa voando, né? Uma pena. Talvez você queira responder essa última pergunta já com as suas considerações finais. A gente fala sempre daquela dor da segunda-feira, né? Quando a gente tem conteúdos como você está trazendo, né? Conteúdos tão valiosos e exemplos do que é possível ser feito, né? Sempre tem os nossos ouvintes aqui, quem está nos assistindo, né? Aquela pergunta na segunda-feira, bom, como é que eu coloco isso em prática, né? Se foi possível para outras empresas, é possível para mim, e por onde é que eu posso começar? Então, o que você sugere como uma ação que pode ser feita a partir de hoje, mesmo com um orçamento pequeno, para poder aplicar um pouco dessa metodologia no dia a dia de quem está nos assistindo? Hoje, o custo de entrada para a inovação é muito baixo. Uhum. A gente desenvolve produtos com o custo dessa inovação que permita, com milhares de dólares, você transformar o seu negócio, ou com o que permita que você não necessite necessariamente fazer grandes investimentos. Então, acho que o importante é que todo gestor que tem que estar na cabeça, assim, como é que ele começa a inovar amanhã? Quais são as necessidades dos clientes finais? Qual é toda essa abrangência, investimento de bilhões de dólares que foram feitos para levar para vocês a um custo insignificante tecnologia para você usar, para você pilotar, para você testar dentro da sua empresa e ser mais ágil com provas de conceito. Como é que você capacita, se você estiver preparado para fazer essa transformação? Como é que você treina? E a gente tem vários programas, vocês podem entrar depois do site da AWS, onde a gente provê vários treinamentos e capacitação de forma gratuita para poder atender a demanda desse mercado. Mas o grande ponto que eu trago para vocês é que toda decisão de transformação ela é uma decisão top-down. Do principal executivo da companhia. Uhum. Essa é uma mudança, e para finalizar, eu gosto de sempre trazer uma comparação da minha situação e a situação das minhas filhas, que tem a ver com essa mudança tecnológica. Eu tenho carro, eu saio de carro, eu pago meu IPVA, eu estaciono, seguro. Minhas filhas não têm carro. As filhas, elas alugam carro no final de semana, se elas vão trabalhar na distância curta, elas usam Uber. Então, a mudança do paradigma, ela é mental. A mudança de paradigma das empresas, ela passa como é que o dono aceita essa nova realidade. E o fato de eu ter carro ou não, para mim, não impacta muito. Eu tenho uma perda financeira significativa por ter que manter um bem. Mas para as empresas, o fato de você ter que carregar esse legado, ele custa muito caro. Então, a segunda-feira é ver realmente o que você está carregando de legado que te deixa menos ágil, o que faz com que você perca a sua competitividade e o que realmente fazer com milhões, mas milhões de empresas terem feito assim, o que eu posso mudar tecnologicamente do meu negócio amanhã, atender melhor o meu cliente, ser mais ágil e diminuir meu custo. Então,
Esse é a grande conselho. E as considerações finais, o que a gente vê dentro do que está acontecendo no mercado de tecnologia, dentro do que está acontecendo no mercado de capacitação, é o que eu comentei aqui. Hoje a gente tem uma oportunidade única no Brasil de treinar e capacitar pessoas, diminuir gaps sociais através da educação, trazer essas pessoas para um ambiente de trabalho melhor remunerado, que dê qualidade de vida para as famílias delas. Eu acho que isso hoje é um novo Brasil. Um Brasil que surge através da tecnologia, um Brasil que surge através da inovação, um Brasil que consegue ter multinacionais que nasceram há 6, 8 anos atrás e hoje são empresas globais, são empresas que têm um valuation acima de bilhões de dólares. Então, esse é um sonho que a gente precisa fomentar, o sonho de, através da educação, a gente transformar o Brasil, e a tecnologia pode ser o grande habilitador desse momento em todas as indústrias. Todos os locais a gente vê isso como vantagem competitiva. Então, essa é a mensagem final. Vocês, empresas de pequeno, médio e grande como tamanho, essa tecnologia está disponível para todos, a qualquer momento, a um custo muito razoável, e depende de vocês transformar o negócio, porque eu diria que, sob nosso ponto de vista, o melhor está por vir. Como brasileiros, a gente precisa batalhar por isso. Muito bom. Excelentes dicas do Kleber. Kleber, muito obrigado. Um prazer ter estado aqui com você. Espero que a gente possa revê-lo, né, em breve em algum outro evento da AmCham.